Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio de hoje. Eu me chamo Giovana, eu estou aqui com a Ana Luísa, com a Beatriz e com a Beatriz. E hoje a gente vai falar de um tema que gera dúvidas em muitas pessoas, que é sobre a união estável homoafetiva. E nesse episódio a gente vai trazer sobre os fundamentos jurídicos, sobre a partilha de bens e como é no dia a dia. Isso. Bom, eu vou iniciar abordando os conhecimentos básicos sobre a união estável, né? E eu vou usar como base a doutrina da Maria Berenice Dias, que ela fala que a união estável é uma forma legítima de constituição de família, especialmente após a Constituição de 88, que passou a proteger expressamente todas as formas de entidade familiar. Bom, para a gente saber mais a fundo como se trata a união estável, é uma convivência pública contínua, duradoura e com o objetivo principal de formar uma família. As principais características são: não precisa de formalização prévia, como no casamento, que deve ser registrado, né, para realmente acontecer o casamento. Pressupõe uma vida em comum afeto, apoio mútuo e intenção familiar. Pode existir ou não filhos, tá? Não é uma condição prévia para isso. E ela é protegida pela lei e pode gerar efeitos jurídicos, como direitos sucessórios, partilha de bens. Além disso, nós temos também algumas características, algumas perguntas frequentes sobre a união estável. Que, por exemplo, ela é a mesma coisa que casamento? E não exatamente. O casamento ele é um ato formal com rito civil e que deve ser registrado em cartório. Já a união estável é um fato jurídico, reconhecido pela convivência e pode ser formalizado posteriormente se o casal quiser, mas ela não precisa ser registrada para já ter uma estruturação prévia. Além disso, tem uma outra dúvida muito recorrente, que é se o casal precisa morar junto. E essa é uma dúvida comum, mas, segundo a Maria Berenice Dias, ela fala que não é necessário morar sob o mesmo teto, mas desde que tenha a intenção de formar uma vida conjunta. Então, agora que a gente já sabe o conceito de união estável, né, vamos falar por que temos que formalizar, né, e quais são os benefícios, os direitos que a gente garante com isso. A união estável é um documento público que declara que duas pessoas vivem juntas. E, além de oficializar, ela também garante direitos como herança, pensão, divisão de bens e plano de saúde. Como fazemos para formalizar? A forma mais comum é através da escritura pública, que é onde o casal vai no cartório de notas, né, se apresenta diante de um tabelião e declara a data de início da união. Pode ser no dia ou uma data anterior. E também o regime de bens escolhido. Para registrar mediante o tabelião, através da escritura pública, é necessário RG, CPF, comprovante de residência e também a certidão de estado civil, que ela tem que ser emitida por até 90 dias, com validade de 90 dias, né? Outra opção é mediante contrato particular, onde as partes firmam entre si um contrato e ele deve ser registrado no cartório para ter eficácia legal. O casal também confirma a data de início da união, escolhe o regime de bens e destaca como serão a divisão desses bens em caso de separação. Para firmar esse contrato no cartório de notas, é necessário reconhecer a firma em cartório das assinaturas e também tem que ter duas testemunhas, que são maiores de 18 e não apresentem discapacidades. Caso o casal nunca tenha formalizado, mas vive junto há muitos anos, é possível reconhecer a união através da justiça, sendo comum em casos de separação ou herança. E uma dúvida muito comum quando falamos sobre união estável é sobre o regime de bens. Precisa escolher um? Bom, depende. Se você não escolher, vai ser aplicado automaticamente o regime parcial de bens, que tudo que você adquirir durante a união serão do casal. Porém, há sim uma possibilidade de você escolher um regime diferente, como a comunhão universal de bens ou a separação total de bens. Para isso, você pode firmar um contrato, geralmente lavrado em cartório por escritura pública, e esse contrato é importante para dar uma segurança jurídica ao casal, especialmente em situações futuras, como separação ou falecimento. Bom, em relação especificamente à união estável homoafetiva, como ela se deu no Brasil, esse reconhecimento jurídico? Ela se deu através de uma decisão do STF
em que se julgou conjuntamente a ADI 4277 e a ADPF 132, que equiparou para todos os níveis a união estável homoafetiva à heteroafetiva. A Corte Máxima, ela determinou que, salvo disposição contrária, o sexo das pessoas ela não pode ser utilizado para poder, de certa maneira, apresentar uma desigualdade jurídica. O fundamento utilizado foi o direito à busca à felicidade, que decorre de um princípio chamado princípio da dignidade da pessoa humana. E esses dois princípios, né, esse princípio e esse direito, eles só podem ser alcançados quando o indivíduo ele consegue escolher os seus pares, né, ele consegue estabelecer os seus vínculos afetivos. No mais, foi um importante reconhecimento, né, para a comunidade como um todo, porque a partir disso foi possível a constituição de uma família reconhecida juridicamente no país, né? Mas mesmo depois desse reconhecimento, houveram algumas dificuldades por alguns casais, porque eles não conseguiam registrar em cartório, porque o pedido ele era negado. Então, o CNJ ele foi obrigado, em 2013, a fazer uma resolução, a resolução número 175, que proibia que os cartórios vetassem o casamento ou a conversão de união estável de pessoas do mesmo sexo. Ou seja, a partir dessa resolução, o cartório não mais podia vetar ou negar esses pedidos. É muito importante esse reconhecimento, né, da decisão do STF 2011, porque foi essencial para dar visibilidade e dignidade às pessoas que formavam famílias homoafetivas, né, mas que eram vistas na sociedade como menos legítimas. A decisão motivou o casamento civil igualitário, que passou a ser permitido por meio da resolução do CNJ em 2013, como a Bia falou, tornando o Brasil até um dos pioneiros nesse tipo de política inclusiva. No entanto, apesar desses avanços das relações homoafetivas, o preconceito institucional e social continua a ser uma realidade concreta no país. Muitas pessoas LGBTQIA+, ainda enfrentam resistências em cartórios, como a Bia falou, para averbar a união estável, hospitais também, em escolas e até mesmo em ambientes de trabalho. Além disso, existe uma lacuna de informação de que as pessoas não abordam, né, sobre os direitos que as pessoas possuem, pois muitos ainda não sabem que têm direito à herança, à pensão por morte, por exemplo, à inclusão do companheiro no plano de saúde. Então, hoje em dia a gente vê que a homofobia, mesmo ela ainda não sendo tipificada como crime específico, mas ela é punível, né, como racismo, segue neutralizada em muitos espaços e a violência simbólica e física contra pessoas LGBTQIA+, ainda é alarmante no país. Então, por isso, é importante celebrar essa conquista, sim, mas também é igualmente importante reconhecer que há um caminho longo pela frente para garantir acesso igualitário à justiça, fortalecer políticas públicas inclusivas e combater o discurso de ódio, que ainda é muito grave no país e matam pessoas ainda hoje do mesmo sexo. Então, pessoas, né, que possuem, se relacionam do mesmo sexo. A luta por igualdade plena ainda continua todos os dias. Então, a gente deve lutar todos os dias, né, para conseguir essa igualdade social no mundo que vivemos hoje. Então, antes de finalizarmos, vamos reforçar a principal mensagem desse episódio. A união estável, inclusive entre casais homoafetivos, é uma realidade jurídica legítima, protegida por lei e fundamental para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e inclusiva. Se você vive uma relação afetiva, duradoura e estável, busque se informar e considere formalizar essa união, garantindo segurança, proteção legal e reconhecimento social. Bom, se vocês ficaram com alguma dúvida em relação à união estável, e especificamente união estável homoafetiva, deixe aqui nos comentários. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio e comentem também sobre temas que vocês gostariam de ver nos próximos episódios. Uma boa noite e até o próximo episódio.